Olá, como vai? Espero que você esteja super bem. Espero que você esteja participando das nossas atividades com total empolgação. E nossa aula de hoje, tá, de introdução à filosofia, nós faremos uma breve revisão sobre o pensamento de Platão e o pensamento de Aristóteles, certo? Por meio de uma resolução de exercícios. E muito importante que você esteja com a lista de exercícios em mãos que eu deixei disponível no Google Classroom para você. Lá no mural de atividades tem a lista de exercícios que eu deixei para você. Se você não tem, se você não pegou a lista de exercícios, então eu peço que você acompanhe por meio da estrutura da resolução dos exercícios que nós vamos estabelecer acerca das informações a respeito da filosofia que nós vamos abordar agora. A respeito do pensamento de Platão e Aristóteles, eles são de super importância, porque a partir deles temos a fundamentação e a formação do pensamento ocidental. Então, dentro do pensamento clássico da Grécia Antiga, Platão e Aristóteles são assim o suporte para o pensamento ocidental. E originando, a partir daí, diversas teorias do conhecimento, diversas teorias políticas acerca da organização da própria sociedade. Então, para a nossa abordagem, nós vamos estabelecer, primeiramente, uma visão acerca do pensamento político do mestre Platão. Então, para desenvolver o pensamento político acerca do pensamento de Platão, nós retratamos a ideia da sociedade ideal ou da cidade ideal. Platão estabelece uma organização social chamada de modelo ideal dentro da estrutura da chamada Grécia Antiga. E esse modelo ideal seria a divisão da sociedade em três grupos fundamentais, em três grupos chamados grupos essenciais. Para Platão, nós temos o grupo dos magistrados, o grupo dos guerreiros e o grupo chamado classe econômica. Então, no grupo dos magistrados estavam os intelectuais, cuja função seria a administração pública e o controle da política. A esse grupo, Platão vai designar de filósofos rei. O filósofo rei é o indivíduo que tem maior conhecimento sobre a vida, a natureza e sobre a estrutura política da sociedade na Grécia Antiga. Então, diante dessa possibilidade, o desenvolvimento das ideias acerca do pensamento político. Então, primeiro grupo, o grupo dos magistrados, função deles, exercer o controle e a administração da sociedade. O segundo grupo, a segunda classe, a chamada classe dos guerreiros ou dos nobres. A função deles é a manutenção militar da sociedade. Traduzindo, a defesa da sociedade estava sob a responsabilidade dos chamados guerreiros ou dos chamados nobres. E o terceiro grupo na sociedade, a classe popular ou o grupo dos indivíduos da classe econômica. Então, grupo dos cidadãos demais, a população geral ou a chamada classe econômica. A função dessa classe seria a subsistência material da sociedade. Portanto, o objetivo dessa classe seria a manutenção do trabalho dentro da sociedade. Então, a responsabilidade da produção material estava na chamada classe econômica. Portanto, para Platão, três grupos fundamentais, três classes fundamentais para o desenvolvimento das práticas políticas. Primeiro, classe, a classe dos magistrados, ou chamados filósofo-rei. Cabe aos magistrados administrar a cidade, coordenar a vida pública na cidade. A segunda classe, a classe dos guerreiros ou a classe dos nobres, que tinha como principal responsabilidade a defesa militar
da sociedade. A terceira classe, ou terceiro grupo fundamental, é a classe chamada classe econômica, ou a classe dos demais indivíduos da população. Este grupo era responsável pela subsistência material da sociedade. Cabe a eles a manutenção da sociedade através do trabalho. Então, segundo Platão, o princípio da justiça na política, ou o princípio de justiça, era que cada grupo ou cada classe desenvolvesse adequadamente a sua função. Então, o exercício da função dos indivíduos dentro de cada classe social, de cada grupo, de cada estrutura distinta, pressupõe o elemento que ele chamou de justiça e ideal. Então, dentro da organização da sociedade, deveriam existir 3 grupos fundamentais. E isso pressupõe que os outros 2 grupos não teriam participação política. Portanto, a exclusão de grande parte dos indivíduos da sociedade da participação política. Analisemos o texto do exercício. Então, leia o texto para responder a questão. Platão, a massa popular é assimilável por natureza a um animal escravo de suas paixões e dos seus interesses passageiros, sensível à lisonja, inconstante em seus amores e seus ódios. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Então, já diz praticamente tudo, que eu não posso confiar o poder aos grupos dos chamados da massa popular. Eu não posso confiar o poder à grande massa, à população, porque eles não conhecem a natureza, a origem, a natureza e a política do próprio ser humano. Então, quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, inconsistentes, cujas contradições e lacunas traduzem bastante o seu caráter insuficiente. Então, pressupõe-se a ideia de que não posso confiar o poder à camada popular, não posso confiar o poder aos chamados indivíduos comuns, tá ok? Dentro da sociedade. Então, ele refere-se a uma forte crítica. Então, diz assim, os argumentos de Platão, filósofo grego na antiguidade, evidenciam uma forte crítica a oligarquia, B, república, C, democracia, D, monarquia, ou letra E, plutocracia. Então, a grande crítica, tá? A grande crítica de Platão é a democracia. Então, assinale a alternativa de letra C. Para Platão, não pode existir democracia, porque a massa popular não tem um conhecimento adequado sobre a vida e a natureza do homem. A massa popular está dedicada diretamente ao desenvolvimento das práticas da manutenção da estrutura da sociedade. Então, não tem tempo de se dedicar à discussão política, não tem tempo de dedicar-se à origem e à natureza do ser humano. Então, joga fora as outras alternativas e marca a alternativa C como alternativa verdadeira para a nossa questão. Então, exercício número 1, a alternativa correta é a alternativa de letra C. Exercício número 2. O exercício de número 2 vai dar uma comparação entre o pensamento de Platão e o pensamento de Aristóteles a respeito da questão da mimesis, ou seja, da reprodução da obra de arte. Segundo Platão, a realidade é um plano inteligível, ou seja, a realidade está num plano superior. Então, toda possibilidade de cópia, de reprodução, é uma reprodução inconstante, uma reprodução imperfeita da realidade, cuja realidade está num plano superior. Então, para Platão, a ideia da cópia, a ideia da mimesis é uma representação e
inconstante dos fenômenos que estão no mundo. Segundo Aristóteles, a cópia ou a reprodução é uma visão real da própria condição do fenômeno, do objeto da coisa, ou seja, a obra de arte pode reproduzir fielmente o que o objeto representa ou o que o objeto é. Então, vamos lá. A arte de imitar está bem longe da verdade, segundo Platão. Portanto, se executa tudo. Ao que parece, é pelo fato de atingir apenas uma pequena porção da coisa, que não passa de uma aparição, ou seja, a cópia, a reprodução ou a obra de arte é apenas reprodução de parte do elemento que está no mundo inteligível, de parte de uma ideia que compõe o chamado mundo inteligível. Então, vamos para o segundo texto. O segundo texto diz assim: ao imitar é congênito no homem, está inserido no homem, está inserido na capacidade do indivíduo desde o nascimento, e os homens se comprazem no imitado, ou seja, toda produção artística que o ser humano produz ou cria, traz uma certa satisfação, um certo sentimento de prazer ao ser humano, ao indivíduo que o criou, ok? Então, diz assim, com base nos textos e nos conhecimentos sobre estética e a questão da mimesis, ou da cópia, ou da questão da imitação, em Platão e Aristóteles, assinale a alternativa correta. Então, com base nos textos e nos conhecimentos... Opa, isso já foi. Então, diz assim, letra A. Para Platão, a obra do artista é cópia das coisas fenomênicas. Até aí está correto. Um exemplo particular e, por isso, algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto às ideias universais que propõe. Então, é uma alternativa basicamente verdadeira, porque diz que, para Platão, a cópia é uma reprodução inferior da realidade. Como, por exemplo, você tem na sua mente a ideia perfeita de cachorro. Quando você vai reproduzir, tá? Quando você vai reproduzir o elemento ou o ser que você está na sua mente, você estabelece uma cópia inferior, uma cópia inadequada, porque muitas vezes você não tem a técnica de reprodução artística. Então, segundo Platão, tá? A cópia nada mais é do que uma reprodução infiel, imperfeita da realidade. Então, pode ser que a resposta adequada seja a letra A. Letra B. Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente a verdade no plano inteligível. Então, não pode ser verdadeiro, porque nós acabamos de afirmar que, para Platão, a realidade inteligível está à perfeição, e a realidade sensível é uma cópia imperfeita, uma cópia, assim, vulgar da própria realidade. Então, joga fora a letra B. Letra C. Na compreensão de Aristóteles, a arte restringe-se à reprodução de objetos. Na realidade, não é reprodução de objetos, porque nós temos a questão da poética, e nós temos as outras questões de criação do próprio ser humano. Então, não pode ser uma alternativa correta, a gente já para a partir daí. Exercício 2, alternativa C, incorreta. Letra D. Aristóteles concebe a mímesis, ou a reprodução, ou a recriação artística, como uma atividade que reproduz passivamente as aparências das coisas, o que impede o artista a possibilidade de recriação das coisas segundo uma nova dimensão. Então, está incorreto, porque ele não reproduz passivamente, porque quando ele está reproduzindo, ele está agindo ativamente sobre o objeto, sobre a coisa, a respeito do processo de transformação e criação da própria produção artística. Então, joga fora a alternativa D. Alternativa E. Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é
é imitação, e que entende que a música, o teatro, a poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador. Então, joga fora a alternativa E, porque ela fala que não causa nenhum efeito benéfico ao espectador. Segundo Aristóteles, eu posso estabelecer a chamada cartasse. Tá? Essa cartasse nada mais é do que um efeito purificador que a arte provocaria no indivíduo capaz de criar, de reproduzir as suas relações dentro da sociedade. Então, joga fora esse elemento e institui-se necessariamente como incorreta. Então, nós temos exercício letra A como resposta correta para o nosso exercício, tá ok? Então, marca, por favor, exercício número 2, alternativa correta, a letra A. Então, vamos para frente na nossa abordagem, certo? A respeito do exercício número 3, vai falar diretamente a respeito da teoria do conhecimento em Aristóteles. E se você estudou o bimestre, se você teve um aproveitamento adequado a respeito das análises acerca de Aristóteles, você se lembra que nós falamos a respeito da chamada teoria das 4 causas. Inclusive, fizeram alguns exercícios que está relacionado diretamente à ideia das 4 causas. Portanto, nós estamos necessariamente dentro deste contexto. Portanto, vamos lá. É, pois, manifesto que a ciência adquirir é das chamadas causas primeiras, pois dizemos que o conhecimento de cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua causa primeira. Então, para aí e escuta. Segundo Aristóteles, todas as coisas que existem no mundo, elas possuem a chamada substância. E toda substância é composta por matéria e forma. Mas para eu poder estabelecer uma abordagem acerca da substância, eu preciso perceber as mudanças que ocorrem nessa substância. Então, eu preciso perceber, tá, quais são as causas que exercem uma ação sobre essa substância. Para Aristóteles, são 4 causas que nós vamos ter que identificar nesse texto. Então, a primeira causa é a chamada causa formal, a segunda é causa formal, que é propriamente o formato ou como o objeto se apresenta, a essência do objeto. Tá? A segunda causa é a causa material, do que esse objeto, ser ou coisa, é composto. Qual é a relação da matéria com o objeto? Terceira causa seria a chamada causa eficiente. O que seria a causa eficiente? Seria a causa responsável pela transformação da matéria, ou seja, quem transformou, quem criou, quem produziu o objeto. Vamos pegar o exemplo do mármore, tá? Eu vou pegar um mármore, então eu sou a causa eficiente. Eu vou pegar o mármore é a causa material. Vou dar uma forma ao mármore, ou seja, eu vou estabelecer um formato, vou criar uma estátua, vou criar uma coluna, vou criar um batente com aquela matéria. Então, causa eficiente sou eu, o responsável pela ação. Causa material é do que a coisa é feita. Causa formal é a própria essência ou a forma do objeto, do ser e da coisa. E, por último, nós temos a chamada causa final. E essa causa final está ligada ao objetivo, à finalidade da qual o objeto, ser, a coisa foi produzida. Ok? Então, 4 causas fundamentais: a causa formal, material, eficiente e final. Continuemos a analisar o texto. O porquê, aliás, ora, a causa disse em 4 sentidos. Então, vamos lá. No primeiro, entendemos por causa a substância e a essência. Então, necessariamente, já estamos falando da forma. O porquê reconduz-se, pois, à noção última. E o primeiro porquê é a causa e princípio. Basicamente, o elemento da causa formal. Então, grava aí, primeira abordagem, a causa formal. A segunda causa é a matéria. Aí ficou fácil. Causa material, matéria e o sujeito. A terceira
é de onde vem o início do movimento, então, causa eficiente. A quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para quê e o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda geração em movimento. Então, nós temos bem claramente a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Portanto, vamos continuar agora para resolver a resposta. Nós vamos utilizar um princípio de eliminação. Então, nós já sabemos quais são as quatro causas. Então, vamos lá. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente a ordem que Aristóteles apresentou as causas primeiras. Então, já sabemos que começa com causa formal. Então, a gente elimina a letra a letra D e a letra E. Ficamos com a letra B e a letra C. Vamos lá. Causa formal é a primeira causa, B e C. Causa material é a segunda causa. Ficamos também com B e C. Causa eficiente é a terceira causa. Então, você elimina, tá, a alternativa B e marca como correta a alternativa C, certo? Portanto, estabelece aí os princípios das chamadas quatro causas em Aristóteles: causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Através disso, nós podemos estabelecer, tá, uma abordagem acerca da teoria do conhecimento de Aristóteles, certo? Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra C, certo? Alternativa de letra C. Então, portanto, exercício número 3 resolvido. Vamos agora para o exercício número 4. O exercício número 4, ele faz uma relação com o pensamento de Platão e aborda também a imagem de Aristóteles. No centro da imagem, o filósofo Platão, esse que está à sua esquerda, é retratado apontando para o alto. Então, toda vez que você vê essa imagem, Platão apontando para o alto, significa que o conhecimento está no plano inteligível, que o conhecimento está numa esfera muito mais profunda, muito mais além do mundo material. Então, o mundo inteligível, o plano intelectual, o plano que está acima da matéria, acima dos elementos das coisas sensíveis. Então, para Platão, a realidade ela é inteligível, aquilo que está além da minha possibilidade de desenvolvimento do conhecimento material, está além da experiência. Então, esse gesto significa que o conhecimento se encontra numa instância na qual o homem descobre a realidade, que é inteligível, mãozinha para cima, só que por meio de uma relação dialética, ou seja, o mundo inteligível e o mundo sensível. Então, portanto, relação dialética, oposição entre duas ideias. Daí, Platão estabelece o conhecimento acerca do mundo inteligível e o mundo sensível. Portanto, analisemos a resposta. A realidade está, então, a suspensão do juízo como reveladora da verdade, joga fora. Tá? A juízo é uma questão de Kant. Tá? A realidade inteligível por meio do método dialético pode ser a resposta adequada. A salvação da condição mortal pelo poder de Deus é um pensamento medieval. A essência das coisas sensíveis pelo intelecto divino também é um pensamento medieval. E letra E, a ordem intrínseca do mundo por meio da sensibilidade. Então, não está ligado diretamente ao pensamento de Platão. Então, para o pensamento de Platão, nós ficamos com a realidade inteligível por meio do método dialético. Então, o método dialético de Platão é o mundo inteligível opondo-se ao mundo sensível. A realidade inteligível é o próprio mundo inteligível, ou mundo das ideias perfeitas e imutáveis dentro da ideia de Platão. A gente pula o exercício de número 5 e vamos diretamente para o exercício de número 6, porque o exercício número 5 fala a respeito do pensamento de Platão, tá? Deixa eu ver.
4, exercício 3, resposta à letra C. Exercício 4, resposta à letra B. Adequado. O exercício 5 foi um erro do professor, que o exercício 5 fala sobre Sócrates, tá? E a nossa ideia é Platão e Aristóteles. Então, a respeito do pensamento, o exercício de número 6, ele fala justamente a respeito do pensamento de Platão, num contexto de desenvolvimento da relação do amor, ou o eros em Platão, como é retratado a ideia do amor, como é retratado a ideia do eros em Platão, tá ok? O eros, na verdade, seria o amor físico desenvolvido dentro do pensamento de Platão. Então, vamos analisar o nosso texto para a gente poder ir às respostas. Leia o texto a seguir. Exercício 6. Tudo isso ela, Diotimia, me ensinava quando sobre as questões de amor, o elo, discorria. E uma vez ela me perguntou, que pensas, Sócrates? Que pensas, ó Sócrates, ser o motivo desse amor e desse desejo? A natureza mortal procura, à medida do possível, ser sempre e ficar imortal. E ela só pode, assim, através da geração, porque sempre deixa um outro ser novo em lugar do velho. Pois é nisso que se diz que cada espécie animal vive e é a mesma. É em virtude da imortalidade que todo ser, esse zelo e esse amor acompanham. Ou seja, a ideia de que toda espécie de ser tem uma tendência a buscar a chamada imortalidade. Mas como nós somos mortais, eu só posso chegar a essa ideia por meio de uma questão da minha manifestação do próprio ser, ou seja, a ideia de conservar a minha própria espécie, mas que eu conservo a minha própria espécie porque eu não sou imortal. Caso eu fosse imortal, não havia a possibilidade de poder conservar a própria espécie. Então, o amor físico, segundo Platão, esse eros físico de Platão é puramente a possibilidade de tentar conservar a sua espécie para o desenvolvimento da sua pós-geração, certo? Então diz assim: com base no texto e nos conhecimentos do amor em Platão, assinale a alternativa correta. Exercício 6. Vamos lá. Letra A. A aspiração humana de procriação, inspirada pelo zero, restringe o corpo à busca da beleza física. Então, necessariamente, não está em questão a possibilidade estética ou a própria beleza física, e sim a ideia de conservação da própria espécie. Tá ok? Letra B. Limita-se a provocar os instintos irrefletidos e vulgares, em que, uma vez que atende à mera satisfação dos apetites sensuais ou apetites sexuais. Então, o eros não está limitado a provocar os instintos irrefletidos. O eros está ligado diretamente à consciência da necessidade de conservação da sua própria espécie. Letra C. O eros físico representa a vontade constante, representa a vontade de conservação da espécie, e o espiritual, a ânsia de eternização das obras que perdurarão na memória. Portanto, a conservação da minha própria espécie, do elemento espiritual e da eternização que perpetuarão na memória dos indivíduos estão ligadas a essa possibilidade do eros físico, porque sem a ideia da conservação, sem a ideia da procriação, eu não teria a conservação da minha própria espécie. Então, pode ser alternativa C. Letra
D. O ser humano é idêntico e constante nas diversas fases da vida. A gente já para aí, porque necessariamente ele não é idêntico, ele não é constante, porque quando eu sou criança, eu penso como criança, eu vou agir como criança. Se eu sou adolescente, eu vou pensar, eu vou agir, eu vou viver como adolescente. Se eu sou um adulto, então possibilita a capacidade de mudança. Então, ser criança, ou ser adolescente, ou ser adulto, dentro de cada fase, eu tenho possibilidade de ser, pensar e agir que são diferentes. Então, não é constante. Letra E. Os seres humanos, como criação dos deuses, seguem leis dos seres infinitos, o que permite a eternidade. Se essa alternativa estiver verdadeira, eu vou ficar muito feliz porque eu posso ser imortal. Então, se eu vou seguir os preceitos das divindades, e essas divindades elas são imortais, e isso me permite uma eternidade, então pressupõe necessariamente que eu sou um ser imortal. Então, joga fora a alternativa, nós vamos ficar com a alternativa correta, a letra C. Marca, então, portanto, a alternativa correta, a alternativa letra C. Tá? Exercício número 7, da Universidade Federal de Uberlândia. O exercício de número 7, ele estabelece, tá, uma relação com pensamento acerca da teoria do ato e potência em Aristóteles. Então, para a gente poder entender essa ideia, fica bem simples a partir do momento que nós estabelecemos assim. Quando você é criança, você está em ato. O seu ato é a sua atualidade, ou seja, é a sua realidade. Então, você está sendo criança. A sua realidade é ser criança. Hoje, a sua realidade é ser adolescente, mas para ser adolescente, primeiro você foi criança. E quando você era criança, essa sua realidade carregava dentro de si a potência de vir a ser adolescente. A potência é a capacidade que todo ser, objeto ou coisa tem dentro de si de transformar-se em algo diferente daquilo que ele é. Por exemplo, você era criança, essa era a sua realidade. Você realizou a sua potência em transformar-se em adolescente. Hoje você é adolescente e você carrega dentro de si a potência de ser adulto. Então, esse movimento é reconhecido em Aristóteles como ato e potência, tá? Então, as possibilidades das ideias ou do desenvolvimento do pensamento, do ato e a potência em Aristóteles. Então, o ato é a sua realidade, é a sua capacidade de estabelecer a sua atualidade. A potência seria a capacidade de movimento, tá? A capacidade de mudança que ocorre dentro do sujeito. Então, vamos analisar o nosso exercício. Em primeiro lugar, é claro, com a expressão segundo a potência e o ato. Indicam-se dois modos de ser muito diferentes e, em certo sentido, opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser potente da potência, até mesmo de não ser, no sentido que, com relação ao ser em ato, o ser em potência é não ser em ato, ou seja, a potência é a capacidade que você tem de carregar dentro de si a possibilidade de mudança, como, por exemplo, essa garrafa, ela já foi algo anterior a essa forma, ela precisou ser potencializada, ela realizou a sua potência ou algum indivíduo realizou a potência sobre ela e ela transformou-se nessa garrafa. Hoje ela é assim, então este é o ato, essa é a atualidade desse objeto, portanto, representa a sua realidade. Então, digamos assim, a partir da leitura do trecho acima e em conformidade com a teoria do ato e potência em Aristóteles, assinale a alternativa correta. Letra A. Para Aristóteles, o ser em ato é o ser em sua capacidade de transformar. Não, a capacidade de transformar é a potência, é a capacidade de transformar em algo diferente dele mesmo. Como, por exemplo,
o mármore é um ser em ato, tudo bem, e em relação à estátua, que seria o ser em potência. Então, a estátua é a potência do mármore, tá ok? É a realização da potência do mármore. Mas quando ela estátua, quando ela é uma imagem, ela é uma atualidade novamente, ela seria um ser em ato novamente. Então, joga fora a alternativa A. Alternativa B. Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento percebido no mundo sensível. Olha que maravilha, olha que correto. Então, no mundo sensível, eu percebo o movimento, eu percebo a mudança através da teoria do ato e potência. Tudo o que possui matéria possui potencialidade, segundo Aristóteles, está certo? Então, capacidade de assumir ou receber uma forma diferente de si, tá? Que tende a se atualizar, assumindo ou recebendo aquela ou tal forma que foi incidida diretamente sobre as suas ações. Então, pode ser que seja a alternativa letra B. Vamos analisar o restante. Letra C. Para Aristóteles, a bem da verdade, existe apenas o ser em ato. Então, para Aristóteles, a bem da verdade, existe o ser em ato e o ser em potência. Então, eu posso considerar essa questão como uma alternativa inadequada. Joga fora a letra C. Letra D. Segundo Aristóteles, o ato é o próprio mundo sensível, tá? Das coisas materiais. E a potência se encontra tão somente no mundo inteligível, aprendido apenas pelo intelecto. Então, joga fora, porque a afirmação a respeito de mundo inteligível, mundo sensível, a contradição entre mundo inteligível e mundo sensível é um elemento constitutivo da filosofia de Platão, não se refere ao pensamento de Aristóteles. Portanto, resposta adequada é a letra B. Marca, por favor, exercício número 7, resposta adequada, letra B. Certo? Só um pouquinho, vamos molhar um pouquinho a garganta. Exercício número 8. Vai falar a respeito da lógica em Aristóteles, o pensamento lógico. A lógica em Aristóteles é concebida através da ciência, do raciocínio coerente. Então, a lógica é onde vai estabelecer a abordagem a respeito de um raciocínio coerente, buscando necessariamente um elemento da verdade em Aristóteles. Portanto, as discussões iniciais sobre a lógica foram organizadas por Aristóteles, no texto conhecido como Organon, tá? Onde a filosofia sistematiza e problematiza algumas das afirmações que tinham sido feitas pelos pré-socráticos, principalmente Parmênides e Heráclito, e também por Platão. Sobre a lógica de Aristóteles, é incorreto. Então, nós vamos buscar a resposta incorreta. Tudo que estiver correto não serve para nós. Então, vamos marcar aqui para a gente não cometer o erro, tá ok? Então, buscar o elemento incorreto. Então, vamos lá. Letra A, exercício 8, letra A. Aristóteles considera que a dialética não é um procedimento seguro para o pensamento, tendo em vista proposições contrárias dos debatedores e a escolha de uma opinião contra outra não garante chegar à essência da coisa investigada. Por isso, sugere a substituição da dialética pela lógica. Então, está certíssimo a abordagem do pensamento aristotélico, que recorre às informações da chamada lógica para a formulação do conhecimento e um raciocínio coerente. Então, joga fora, não nos serve, é uma resposta verdadeira. Letra B. Entre as principais diferenças que existem entre a lógica aristotélica e a dialética platônica estão: a primeira é um instrumento para conhecer o que antecede ao exercício do pensamento e da linguagem.
A segunda é um modo de conhecer e pressupõe a aplicação imediata do pensamento e da linguagem. Então, joga fora também, porque é uma alternativa verdadeira. Está correta a afirmação na letra B. Letra C. A lógica de Aristóteles, ou a chamada lógica aristotélica, é um instrumento para trabalhar os contrários e as contradições para superá-los e chegar ao conhecimento da essência das coisas e da realidade. Não, eu nunca vou chegar ao conhecimento das coisas e da realidade por meio da lógica. Por meio da lógica, eu vou a um exercício de analisar o pensamento de maneira correta. Então, pode marcar a alternativa C como alternativa correta a respeito da nossa resposta, porque nós queremos a informação incorreta, e a informação incorreta é a letra C. Letra D. A lógica Aristóteles sistematiza alguns princípios e procedimentos que devem ser empregados nos raciocínios para a produção do conhecimento universal e necessário. Correto. Então, letra E, contemporaneamente, não se pode considerar a lógica aristotélica como plenamente formal, tendo em vista que Aristóteles não afasta por completo os conteúdos pensados para ficar com formas vazias, como se faz na lógica puramente formal. Embora tenha avançado no sentido da lógica formal, e se comparada com a dialética platônica, que surpreendia absolutamente o conteúdo dos juízos. Então, joga fora, porque também é uma afirmação verdadeira. Nós ficamos com o exercício, nós ficamos com a resposta do exercício 8, é a alternativa de letra C. Conseguimos fazer pelo menos 7 exercícios, tá? A respeito do conhecimento de Platão e Aristóteles. Eu gostaria que você fizesse o restante dos exercícios, tá? E no final você tem o chamado gabarito, tão sonhado e famoso gabarito. Então, para você fica o restante dos exercícios deste conteúdo, dessa lista de exercícios, para você poder responder. E não se esqueça, se tiver alguma dúvida a respeito do exercício, nós temos toda segunda-feira, das 16 às 16h45, um horário de plantão para vocês pelo WhatsApp. Ok? Eu fico por aqui, aguardo você até o nosso próximo encontro. Para você, um abraço e um beijo bem gostoso, e espero que o mais rápido possível nós possamos estar numa aula presencial. Para vocês, um abraço e um bom estudo. Tchau, tchau.